A fraude que levou ao adiamento do Exame Nacional de Ensino Médio traz um sério transtorno a estudantes e faculdades. É que a nova prova do Enem só deve ser realizada em novembro, época dos principais vestibulares do país. A notícia pegou de surpresa os alunos deste cursinho preparatório. Desse ano que é de tantas mudanças, ter mais essa do Enem é uma surpresa um tanto desagradável. Uma falta de respeito, uma falta de organização em relação ao ano passado, que foi tudo tão quadradinho, tão bonito, né? Esse ano tanta confusão. Eu achei que fosse por causa dos locais, né? Aí, mas eu não sei direito por que adiaram, como é que é, eu quero saber agora. Segundo reportagem do Estado de São Paulo, um homem teria tentado vender ao jornal a denúncia de vazamento dos exames por R$500 mil. Segundo o jornal, o próprio ministro da Educação, Paulo Haddad, confirmou a existência de questões, como uma que trazia no enunciado o poema A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Outro trecho literário tinha o verso "No meio do caminho tinha uma pedra", de Carlos Drummond. O homem que estava com as provas disse que recebeu o material de um funcionário do INEP, do Ministério da Educação. Evidentemente, nós vamos ter que ouvir também o consórcio para saber qual a opinião deles a respeito, que eles é que estão a cargo da execução. Então, eles vão ter que nos dizer qual é o diagnóstico que eles fazem, né? Porque eles estavam com a mão na massa. E aí nós vamos ter que introduzir requisitos de segurança adicionais para tentar verificar onde é que ocorreu o problema. O ministro Fernando Haddad calcula que o prejuízo com o vazamento será de R$34 milhões. As provas estão inutilizadas para efeitos oficiais, né? Elas podem ser usadas como simulado teste sem nenhum tipo de problema. Quando soube do adiamento do exame, a estudante Isabela pensou que o motivo teria sido a má distribuição dos locais de prova. Ela iria percorrer 190 quilômetros da capital paulista até São Sebastião, no litoral norte do estado, para fazer o exame no fim de semana. Teve um alívio pelo lado de que agora vão ter mais tempo para mudar de lugar da prova, não só para mim, mas para muita gente. São 400 alunos que tiveram esse problema. Mas, ao mesmo tempo, é meio frustrante, né? Todo mundo já tinha tido todo o estresse para se preparar durante todo esse tempo. Daí, como se não bastasse toda a confusão que tinha dado, eles vêm do nada e cancela, não vai ter. Muitos pediram que o exame fosse adiado até a resolução dos problemas de logística. Mas, para quem se prepara desde o início do ano, a suspeita de fraude é mais um transtorno. Com certeza, há uma diminuição na credibilidade. Se você pensar que eles começaram, a primeira mudança de data, que tradicionalmente era no fim de agosto, mudou para esse começo de outubro. Mudou o número de questões, eram 63, passou para 200, depois acharam que é exagero, diminuiu para 180, que eu continuo achando que é exagero, mas não vem ao caso nesse momento, e prometeram que nessa prova haveria uma mudança, que é muito maior que as duas já citadas, que é a mudança de agora entrar o conteúdo. Até que ponto esse conteúdo vai ser cobrado, nós não sabemos, porque a prova ainda não aconteceu. Mas é um mínimo de conteúdo. Então, exigiria que os alunos tivessem um preparo para essa prova, né? Os alunos que já estavam ansiosos com as novidades do Enem este ano estão agora ainda mais apreensivos. A principal preocupação é saber qual será o impacto do adiamento das provas nos vestibulares de importantes universidades federais do país. E agora, não sei, não tem dia para eles colocarem a prova e vai tumultuar todos os vestibulares e tudo mais, né? Não tem muitos vestibulares acontecendo, agora que muitas faculdades adotaram o Enem como primeira fase, a situação vai se complicar bastante. O contato que nós fizemos com os reitores para explicar o ocorrido é de que nós comunicamos simplesmente que, por razões de segurança, nós havíamos adiado, não podemos colocar em risco a credibilidade dos resultados. Adiamos por razões de segurança e vamos fixar uma nova data a tempo de que os resultados sejam utilizados para o processo seletivo das instituições. Para este educador, os acontecimentos devem servir de aprendizado ao governo para que, no mínimo, o sistema seja aperfeiçoado. Há um debate se este é o modelo. Agora, aceitando-se que o modelo seja esse, a implementação do modelo tem problemas. E esse cancelamento evidencia isso. Então, certamente, pelo menos nesta dimensão, vai obrigar uma reflexão. E as investigações sobre a fraude no Enem serão feitas pela Polícia Federal em São Paulo.
Quem tem as informações é a repórter Carla Rodeiro. Boa noite, Carla. Bom, Carla, além daquilo que a nossa reportagem já mostrou, a polícia oferece algum avanço nas investigações? Olha, ainda não houve avanço não, Maria Lídia, boa noite. A investigação vai correr em São Paulo, o inquérito vai correr em São Paulo, porque foi na capital paulista onde 2 homens tentaram vender cópias da prova do Enem ao jornal O Estado de São Paulo. Bem, o delegado que vai comandar as investigações também ainda não teria sido designado. E se foi, a Polícia Federal ainda não divulgou o nome dele. Como a suspeita do Ministério da Educação é de que o conteúdo tenha vazado durante a impressão das provas, o consórcio que ganhou a licitação foi chamado a Brasília para dar explicações. E neste momento estão reunidos os dirigentes das empresas que compõem esse consórcio e o ministro da Educação, Fernando Haddad. Bem, a gráfica responsável pela impressão, que é a Plural Editora e Gráfica, divulgou uma nota esta tarde na qual nega qualquer responsabilidade pelo vazamento. E disse que, inclusive, que vai entregar para a investigação 122 DVDs que mostram as imagens da operação, de toda a operação da produção das provas. Mas ressalta na nota que não ficou responsável, que não coube a ela a separação, o transporte e a distribuição das provas. Bem, o Ministério da Educação tinha uma prova reserva já elaborada e é essa prova que vai ser aplicada dentro de 45 dias. Mas a grande preocupação é com os prazos das universidades que vão usar a nota do Enem nos processos seletivos. A associação que representa as universidades federais, em nota, disse que vai aguardar outras informações do Ministério da Educação para então decidir se haverá alguma alteração nas datas dos vestibulares. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, suspendeu temporariamente as inscrições para o vestibular. A USP, a Universidade de São Paulo, disse que ainda está avaliando se vai usar a nota no Enem no processo seletivo deste ano, se haverá tempo hábil para isso. E a Unicamp já adiantou que não poderá considerar as notas do Enem se elas forem divulgadas depois do prazo de 30 de novembro. Maria Lídia. Obrigada, Carla. A prova do Enem, sem dúvida nenhuma, traz para os alunos uma ansiedade muito grande, principalmente com a vinculação agora à entrada nas faculdades federais. Não restou ao ministro Fernando Haddad alternativa diante dessa fraude a não ser o cancelamento da prova, algo que mostra a isenção do governo na orientação dessa prova e que nenhum aluno se sinta prejudicado. Entretanto, como foi descrito agora pela Carla Rodeiro, pela nossa reportagem, o transtorno é muito grande para as faculdades, para o próprio governo nesse prejuízo de pelo menos 34 milhões para a reimpressão do exame, mas principalmente para os alunos com alto nível de ansiedade, transtorno psicológico de difícil mensuração. Outra questão que parece ser uma preocupação e deve ser uma preocupação na condução desse caso do Enem é que não fique um comprometimento para o exame, que mecanismos sejam criados para que o Enem não pareça tão passível, tão vulnerável à fraude como essa que aconteceu agora, de gente inescrupulosa em busca de dinheiro que tentou vender ao jornal O Estado de São Paulo. Mais do que uma versão do exame, várias versões, algo que mostra que é muito difícil saber na hora H qual vai ser a escolhida e com isso certamente dificultando a fraude. A divulgação do exame antes da hora. Ninguém sabendo qual pode ser escolhido entre vários, certamente dificultaria.